Quanto vale a vida de quem você ama? Você consegue colocar um preço nisso? Você consegue precificar? Sua esposa vale quanto? Olha que é perigoso responder isso agora em voz alta, hein? Seus filhos valem quanto? E veja que eu não estou falando nenhuma questão de custo, porque se fosse custo, talvez a gente até conseguiria colocar na ponta do lápis quanto que a gente já gastou ao longo de toda uma vida, e aí fala, não, custou tanto, né? Mas a pergunta é quanto vale o valor atribuído a este ser, a esta pessoa. Talvez você não tenha parado para pensar nisso, mas muitas vezes as nossas práticas, a nossa vida e a forma como nós nos relacionamos pode estabelecer um valor para as pessoas. E eu vou falar quanto que as pessoas valem. Pode passar? Na sociedade de hoje, ou pelo menos até o ano passado, pode passar, Alex? E aí, vamos esperar. Se estamos falando de Dia dos Namorados, então, e aí vem os casais já chamados para comemorar esse Dia dos Namorados, a gente está falando que esta pessoa vale, em média, R$449. Por quê? Porque esse é o ticket médio, o valor médio gasto para presentear uma pessoa no Dia dos Namorados, né? E veja que o total arrecadado, portanto, nesse período é de 4,1 bilhões de reais. Isso valores do ano passado, segundo um site de o Mercado Pago, se eu não me engano, que fez um levantamento. Se a gente vai para Black Friday, e aí a gente está falando então da nossa vida como geral, né? Onde você vai aproveitar as promoções e tudo mais, 4 bilhões. Mas se a gente volta para a mamãe, que é outra pessoa importante na nossa vida, o valor dela, 412. E olha que, às vezes, ou pelo menos pelos dados, a gente está gastando mais com a gente no Black Friday, no desconto, do que com a mamãe, né? E com quem a gente ama, o nosso cônjuge ou namorada. Se a gente pensar no Natal, então, também está precificado, R$462. O que eu quero provocá-los com cada um desses valores quando a gente olha Dia dos Pais? Single Day é um dia que foi criado na China, o Dia do Solteiro, e isso foi importado então de lá, já está presente na nossa cultura, e tão presente que veja que ele já é listado e está acima até do Dia das Crianças, né? Dia das Crianças também, então seu filho tem um valor ali, né? Aí você fala, Paulo está forçando a barra, será que quando nós nos relacionamos com as pessoas, ou quando nós olhamos para o modo como o mundo coloca a expressão do amor que você deve ter por essas pessoas, a forma como você vai externar o que você sente e o valor que essas pessoas possuem para você, é presenteando-as? Será que a gente não está precificando? Será que a gente não está colocando um valor nas nossas relações? É uma pergunta que não sou eu que faço. Mastercard já fez isso, né? Como é que é o chavão da Mastercard? Tem coisas que não tem preço, basta um Mastercard, certo? Simples assim, não sou eu que falei isso, né? Pode passar, Alex, por favor? Quando a gente olha então para datas comemorativas, e veja que a ideia, a intenção é comemorar, celebrar, relembrar, nós vamos ver que de forma prática hoje, isso foi retirado do seu contexto original. Algumas datas até surgiram com esse propósito de consumo, mas outras não. Então quando a gente olha março, Dia Internacional da Mulher, existe uma importância dentro do Dia Internacional da Mulher, se nós olharmos historicamente, né? A forma como a mulher ela era tratada como um ser inferior socialmente,
E aí a gente pode falar que ela não tinha direito a voto, que ela não tinha direito a nada, praticamente, a não ser vinculada com o homem, e o homem se manifestava por ela. Então você tem aí um processo histórico que determina até o Dia Internacional da Mulher. Mas hoje, isso se reflete em como? E aí eu estou tirando frases da Serasa Experian que fala como que você pode tratar, você lojista, comerciante, varejista, qualquer coisa assim, pode tratar essa data ou se preparar para essa data, né? Campanhas voltadas para o público feminino, né? Então, o importante não é o que aconteceu, mas como que você vai gastar dinheiro para celebrar esse dia. Na Páscoa, aí a gente não pode nem questionar, né, que isso está explícito, onde a figura de Cristo, que dá origem à Páscoa, ela é retirada de contexto e se torna algo simplesmente comestível. Não só isso, porque veja que a frase fala que você vai trabalhar não só com a questão de alimento, que seria o principal, mas decorações, né? O que mais que tem ali? Brinquedos, embalagens, religioso, porque daí você vai ter um gasto relacionado ao momento religioso, né? Então você tem maio, Dia das Mães, explorar diversos nichos e perfis de clientes. Por quê? Porque aí todo mundo tem mãe, então você vai pegar todo mundo que tem mãe e tentar explorar esse mercado, né? Aí a gente chega em junho, no Dia dos Namorados, campanhas românticas e personalizadas para o momento. Então você vai olhar todas as campanhas e veja que as propagandas publicitárias, elas vão ter ciclos então. Exceto aquilo que acontece rotineiramente, que pode ser consumido dia a dia, pouco importa a data, você vai ter períodos específicos de campanhas específicas. Pode virar o ano, o semestre, né? E aí a gente vai para o segundo semestre do ano, para julho. Pode passar. Dia do Amigo, que também foi criado, né? Se você não sabia, ele já está também precificado, né? Já tem uma campanha específica. Então, julho tem uma data específica para o Dia do Amigo, estimular o engajamento dos clientes via campanhas de indicação. Ou seja, você já tem um cliente. Lembre ele que ele tem amigos e que ele pode presentear, expressar o quanto essa pessoa é especial para ele, dando presente, né? Aí a gente vai para agosto, Dia dos Pais, foco em itens do público masculino. Outubro chega o Dia das Crianças com produtos do universo infantil. É importante investir em campanhas que vão mexer emocionalmente com os pais. Palavras da Serasa Experian, ou orientações dela, né? E por que ela fala isso? Porque é uma verdade. Afinal de contas, quando você trabalha o dia inteiro, dia após dia, e você vai ter que expressar alguma coisa para o seu filho, qual que é a forma mais imediata e fácil que se encontra hoje? Comprando alguma coisa para ele. E eles vão lembrar você que você precisa comprar, porque você deixou de fazer o seu papel, deixou de fazer muitas coisas e agora é a hora de você recompensar isso, né? Chegamos em novembro com a Black Friday, e aí depois de dar tanto presente para todo mundo, é hora da gente se valorizar, né? E dar presente para nós mesmos. E dezembro, então, a gente chega na nascimento de Cristo, que já não tem mais nada a ver com Cristo, e portanto, uma boa manobra é focar na experiência de compra para se destacar. Afinal de contas, todo mundo vai ter que comprar, todo mundo vai querer vender, então se destaque, para que se lembrem de você na hora de querer dar presentes. O ano inteiro nós vamos ter motivos para consumir. Mas o meu foco aqui, na provocação que eu faço, é não falar que a gente não deva presentear as pessoas. Não é isso. Eu não quero dizer que você está errado ao presentear uma pessoa que você ama. Mas se você acha, e se você entende que a sua relação com o outro, a sua relação afetiva, a sua relação social, ela deve ser marcada pelo consumo, aí nós vamos ter um problema. Porque se eu não tenho recursos
quer dizer que eu não amo? Se eu não tenho condições financeiras para, quer dizer que eu não me importo com? Ou mais do que isso, num sentido contrário, se eu não recebo, eu não sou amado. Se eu não sou presenteado, eu não sou valorizado. De que modo a sociedade que nós vivemos hoje, ela coloca preço nas relações, e mais ainda, de que modo nós estamos nos deixando levar nessa relação social que se torna uma relação financeira, econômica, monetária. Pode passar, Alex, por favor? Então, diante disso, a gente precisa pensar em alguns momentos marcantes na nossa vida, que eu já não sei mais hoje se é de fato uma celebração ou é um marco para o consumo. E começa desde antes da gente nascer. Olha só, vou colocar o que eu lembrei. Antes da gente nascer, nós já estamos obrigando nossos pais, por uma pressão social, a fazer um evento chamado chá de revelação, né? Onde é um momento que não é só uma questão de você descobrir se vai ser homem ou mulher. É um evento social, certo? E aí é só você entrar nas redes sociais que você vai ver o que as pessoas fazem, são capazes de fazer e até de empenhar recursos para. Até às vezes com a intenção de postar mesmo e de que as pessoas vejam. Aí você vai para outra fase, que é o chá de bebê. Que aí eu estou falando numa relação de novo com as pessoas que envolve consumo. Que pode estar relacionada com o fato de você celebrar a vida e presentear aquela pessoa? Sim, não descarto isso. Mas eu quero que você pense do outro lado, onde isto se tornou uma relação tal de comércio que, de novo, não é um simples fato de relacionar a família e celebrar, mas é o momento de você arrecadar, de você mostrar poder aquisitivo pelo tamanho da celebração que você vai organizar, certo? Aí vem o mêsversário, porque você nasceu e não basta ter um aniversário do primeiro ano, que a depender da sociedade, no nosso caso ocidental, ela custa quase um casamento, em alguns contextos, né? Mas não basta isso, você vai fazer também o mêsversário, você vai ter um outro padrão de consumo, né, de compra, de celebração vinculada a gastos, que não é simplesmente agradecer a Deus pela vida, que completou mais um mês de vida. Aí você tem recepção, no momento do nascimento, você vai ter a recepção dessa criança, e aí veja que o negócio já começa na maternidade, porque você vai ter, a depender dos seus recursos, posses, a decoração do quarto, né? Você vai ter as lembrancinhas que vão ser entregues na maternidade, fora da maternidade, a roupa que a criança vai sair da maternidade, a roupa que ela vai ter depois, consumo. Aí quando chegam os aniversários, né? Primeiro ano já falei, né? Dos valores que podem ser empenhados nisso e assim por diante. Depois a gente vem para outros relacionamentos, casamento e reticências, porque aí o céu é o limite, né? Novamente, minha questão não é que não deva ter a celebração, tampouco que você não possa empenhar recursos para esta celebração. Afinal de contas, se você vai querer fazer algo, você vai ter que gastar um dinheiro para que essa coisa aconteça. Mas a minha pergunta é: o que te motiva a fazer isso? O que de fato está no coração nosso
quando nós cedemos a todo um padrão que se estabelece de relação nossa com as pessoas. Porque veja que de tudo isso que eu falei, o que de fato marca ou deve marcar a nossa vida com as pessoas? Será que o fato de você não fazer um chá revelação, não fazer um chá de bebê, não dar uma lembrancinha quando a pessoa visita a sua casa para ver seu filho, quando você não dá uma festa de casamento, quando você não faz uma festa de aniversário, será que é porque você deixou de se importar com as pessoas ou você não quer que elas participem da sua vida? Mas, no contexto que nós vivemos hoje, na sociedade de consumo que nós vivemos hoje, essa é uma interrogação que a gente tem que se fazer. Porque para muitos, infelizmente para muitos, é dessa forma que nós expressamos sentimentos. E se eu não participo numa relação monetária dessa relação social, então não há importância alguma. Vamos refletir um pouco mais então, pode passar, sobre a palavra de Deus para ver como que a gente deve lidar com isso tudo, né? O primeiro texto que eu trago é de Êxodo 20, 19, que talvez explique um pouco da motivação do coração das pessoas ao fazer com que o bem, o consumo, torne uma importância maior do que deveria nas nossas relações. Êxodo 20, capítulo 20, verso 17, diz o seguinte: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Esse é o 10º mandamento. Cobiça. E a palavra de Deus ela vai falar em outros momentos da cobiça. E aí a gente precisa pensar um pouquinho no seguinte: em que medida eu faço o que eu faço pela cobiça? Porque o outro fez, porque o outro tem, então eu tenho que ter, então eu tenho que possuir. Se o outro fez, por que eu não posso fazer? Se o outro comprou, por que eu não posso comprar? Se o outro possui tal padrão de vida, tal estilo de vida, por que eu não posso ter o mesmo padrão de vida? O mesmo estilo de vida? O mesmo padrão, estilo de vida, e aí eu vou trocar a palavra, o mesmo padrão, estilo de consumo, de gasto. Se fulano de tal tem a camiseta da marca A, por que eu não posso ter? Porque a marca B que eu uso não é satisfatória. A marca A é a boa. Tá? Perceba que existe na natureza humana algo que Deus já sabe muito bem, que é a cobiça. Nós não estamos livres da cobiça. Nós precisamos olhar para o nosso coração e ver o quanto que a nossa motivação para o consumo ela está motivada pela cobiça, pelo olhar para a grama do vizinho que é mais verde e querer ter essa grama do vizinho. Querer, e aí olhar, pensar veja que aquilo ali não é só numa relação de posse, né, como o boi, o jumento, mas numa relação entre cônjuges. Você não deve nem cobiçar a mulher do teu próximo. E a cobiça, o desejo lascivo de ter em posse aquela pessoa, né? Mas veja que você pode até espelhar o fato de, hoje, estabelecer um padrão do tipo físico, um padrão da aparência, que é determinado pelo mercado também. Porque se a pessoa não usa roupa tal, se ela não se maquia tal, se ela não usa tal produto, se ela não tem isso, se ela não tem aquilo, se ela não cuida, e aí eu vou deixar entre aspas o cuida de si, porque isso é uma linha muito tênue entre a saúde e a estética, né?
E não que o cuidar ou a estética seja pecado, mas, novamente, uma linha muito tênue entre a estética como cuidado e zelo e outra como valorização exacerbada do seu corpo, atribuindo ao seu corpo um valor que vai além do que ele realmente tem para Deus. São margens muito próximas. E quando a gente fala então do marketing, da publicidade, do consumo, eles entendem disso e por isso que eles flertam com essa margem para sempre provocar algo mais, para sempre falar: você precisa de algo mais para se sentir feliz, para estar bem, para ser amado. Você precisa disso para que as pessoas vejam, notem você. Então, a cobiça, próximo texto. Tiago 4, 1-4 diz o seguinte: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago, ele olha para a cobiça e ele leva a um outro patamar, que não é somente a questão de eu ter o desejo pelo que o outro possui, mas veja que ele coloca que isso é o que motiva o conflito, seja o conflito até com o outro, mas o conflito até externo, um conflito de nações. Vamos pegar o contexto que a gente vive hoje. Será que a Rússia invadindo a Ucrânia é apenas um desejo de trazer paz a um povo perseguido pelo governo ucraniano? Porque é isso que Putin fala para a sua nação ao justificar a guerra. Ele está defendendo pessoas que estão sendo perseguidas na Ucrânia, do governo tirano, que está posto lá, e por isso que ele tem que invadir, por isso que ele tem que matar, destruir as cidades, por isso que ele tem que destruir para poder construir, para poder libertar, Mas não é só a Rússia com a Ucrânia. Vamos olhar para outras guerras que a gente não estão aparecendo na mídia, mas que a África de modo geral tem vivido e não tem parado, na verdade, de viver. Ou o Oriente Médio, alguns países pequenininhos, a gente lembra de Iraque, Irã, Arábia Saudita, mas tem alguns países pequenos como o Iêmen que também estão sofrendo com guerras e genocídios de fato ali. O que motiva a guerra, o confronto a ponto de matar o outro, senão a cobiça do coração? O que coloca inimizade entre as pessoas, senão o seu desejo desenfreado de ser, de ter? É isso que Tiago coloca. E aí veja que é interessante a segunda metade de todo o trecho, que é: nada tendes, porque pedis, porque não pedis. Veja, a gente poderia pensar assim: bom, eu nada possuo porque eu não estou pedindo, então eu vou começar a pedir para Deus. Mas aí ele continua, não é bem assim. E você mesmo pedindo, sabe por que você não recebe? Porque você pede mal. Porque você não pede para um fim que aos olhos de Deus seja correto. Você pede para esbanjar nos seus prazeres, nos seus deleites, naquilo que satisfaz o seu coração. Não existe algo nobre no seu pedido. Então por isso que você pede e não recebe. Veja que a palavra de Deus, ela nos provoca, e aí vem o final, Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus?
Aí você fala, mas por que ele está falando isso, da amizade do mundo e inimiga de Deus? Se eu sou amigo do mundo, eu sou inimigo de Deus. Porque se você for amigo do mundo, compartilhar dos valores do mundo, da forma como o mundo vê, entende, estabelece as relações entre as pessoas, você automaticamente terá que abrir mão dos valores, princípios divinos. Porque eles não vão para a mesma direção. Eles vão para lados opostos. Afinal, quem é o príncipe deste mundo? É Jesus Cristo? É Deus Pai? Não. A palavra de Deus coloca de forma muito clara quem é o príncipe deste mundo. Próximo texto. Lucas 12:15 diz o seguinte. Então lhes recomendou, Jesus falando, né? Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, ganância, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus entende muito bem a natureza do homem, a cobiça, alguns dos textos que nós lemos e outros, e ele olha e fala, olha, presta atenção nisso. Sabe o que motivou essa fala de Jesus? Se você abrir aí, abra em Lucas 12 e veja o que tem antes de Lucas, do versículo 15. Tem uma pergunta que é feita para Jesus. Vamos lá para Lucas capítulo 12. Antes do verso 15, tem uma pergunta que é feita para Jesus. Verso 13, se você não achou. Qual que é o contexto? Lucas 12, verso 13. O que acontece aí no verso 13? Quem achou pode ler. Olha só, o que motivou Jesus a responder que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui? Jesus provoca uma reflexão sobre o que nós possuímos e o valor que nós colocamos nisso. Mas a motivação, ela não é uma questão pura de ganância ou de cobiça. É uma questão justa. É uma questão justa. O pai faleceu e existem bens que devem ser repartidos aos filhos. Jesus, fala para o meu irmão que ele tem que repartir o bem comigo. Simples assim, não é uma questão justa? É. Fala para ele largar de ser safado, sem vergonha, e que não é só ele que é filho do meu pai, que eu também sou, e que a gente tem que dividir isso daí. A lei já estabelece isso. Jesus, que é muito mais esperto, fala, por acaso eu sou juiz de partição? Por acaso isso aqui é vara da família, né? Ou pequenas causas, ou qualquer coisa desse tipo, vara civil, para que eu possa falar quem está cumprindo a lei ou não, e fazer a partição disso? Eu não sou partidor disso, não sou eu que devo fazer isso. Mas, quero te lembrar uma coisa. O valor que você tem, que seu irmão tem, não deve estar baseado no que vocês possuem. E essa provocação é interessante, porque não sei vocês, mas a experiência que eu tenho mostra que sempre, quase sempre, mais de 90% dos casos onde pais falecem, os filhos entram em litigância pela herança.
Pode ser uma casa, pode ser um carro, pode ser uma pensão, pode ser nada. Por dívida ninguém entra em litigância, né? Não, vamos ver quem que vai pagar isso daqui para honrar o nome do pai e da mãe que vai ter que ficar limpo. Não, mas pouco importa o valor. Pode ser R$10, pode ser uma lembrancinha, o que tinha na casa, uma panela velha, mas tem gente que briga de foice, como diz o caipira, pelos bens. E eu sou capaz, eu, ser humano, sou capaz de cisar, de separar, de romper relação de afeto e de família pelo bem. Jesus provoca, portanto, e fala: olha, se você já está nesse ponto de ter que discutir com seu irmão a repartição, qual que é o valor que você está dando para as posses? Qual que é o valor que o seu irmão está dando para a posse? Deixa eu te falar uma coisa, né? A vida de um homem não consiste da abundância de bens que ele possui. Por que a gente está se matando, portanto, de trabalhar, de labutar, para acumular? Por que a gente faz isso? Porque, num certo ponto, e grande parte da sociedade hoje, são os dados estatísticos, ainda está trabalhando para sobreviver, para comer, para ter comida na mesa, para ter roupa, para proteger o corpo e para ter um teto, para se proteger do perigo. Ainda tem muita gente, metade da população pelo menos, está nessa luta diária, né? Mas outra parte já superou essa. E aí a gente começa a pensar em outras coisas. O nosso olho, a nossa cobiça, vai para algo que é além do comer, vestir e se proteger, né? Tendo até que pensar o que a gente come, veste, tendo poder de escolha para. Pode passar? O próximo. Aí a gente vai para, novamente, uma fala de Jesus, em Mateus capítulo 6, verso 19 a 21, que diz o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Já entendi, Jesus. Já entendi que os valores de Deus são diferentes dos valores do mundo. Já entendi que o meu propósito de vida, a minha existência, não deve estar marcada pelo consumo. Já entendi que o propósito de vida não deve ser o de acumular patrimônio, o de ter posses. O fim do meu trabalho, o fim da minha vida, não é ter posses e acúmulo de bens nesta terra, que pode ser consumido por qualquer coisa. Pode atrair a atenção de outros invejosos, cobiçosos, a ponto deles tirarem a minha própria vida por causa disso. O fim não é este. O fim deve ser que eu acumule bens espirituais, se eu posso colocar assim. Que eu acumule valores celestiais, onde uma riqueza vai estar em local que ninguém pode tirar. Agora, o final é o mais interessante, que tem muita gente que entende errado. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu. Não é o contrário. Não é onde está o seu coração
que você vai dar valor, vai ser a sua riqueza. É onde está o teu tesouro. Onde está, ou o que é aquilo que possui maior valor na sua vida? Porque aquilo que você atribui maior valor, é a isto que o seu coração vai se voltar. É a isto que todo o seu ser vai se colocar à disposição. É a isto que ele vai servir. Por isso que em outro trecho da palavra de Deus, Jesus vai falar: vocês não podem servir a dois senhores. Ou vocês vão servir a Deus, ou vocês vão servir as riquezas, a Mamon. Mamon não como uma divindade que existia, né? Mas como uma personificação de divindade, a ponto de ser entendida a riqueza como uma divindade, alguém que você devota, que você se torna fiel, que você se torna escravo, dependente, direciona a sua vida a. Estamos vivendo ou não em momentos, em períodos, num tempo que o ser se tornou inferior ao ter. Mais do que isso, você é aquilo que as suas posses são. Você é aquilo que você tem. Você é a roupa que você tem. Você é o carro que você tem. Você é a casa que você tem. Você é o salário que você tem. Você é aquilo que os seus bens materiais dizem. É isso que está invertendo a lógica de relação entre as pessoas e que a gente pode compreender como que datas celebrativas, como que relações sociais que deveriam ser marcadas por sentimentos, por coisas mais nobres, se tornam, na verdade, sinônimo de consumo. E eu não sei mais me relacionar com uma pessoa e valorizar o que ela é, se não for pelo consumo. Ela é aquilo que ela tem. Então, onde está o teu tesouro? Pode passar? A gente vai ter, eu vou tentar agora ler 3 textos. Vamos para Levíticos 25. Eu vou tentar fazer aqui um apanhado de 3 grandes textos que tratam dessa situação. De modo geral, de bens de consumo, de patrimônio, da forma como nós nos relacionamos com as nossas posses. Levítico capítulo 25 vai falar de algo muito interessante, que é o patrimônio, o bem das pessoas. E como que nós devemos nos relacionar com os nossos bens, com a nossa posse. Afinal de contas, vivemos numa sociedade e, em certa medida, entendemos que a propriedade privada deve ser resguardada, deve ser garantida. Correto? Se é seu, não é do outro. Né? Então vamos ler Levítico capítulo 25. Disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. Tá, sábado a gente já estudou, né? O pastor já falou do sábado, entendi. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso. Quer dizer, no 7º ano vai ter um sábado que eu vou descansar? Não, é sábado, ano sabático, ano de sabat, ano de descanso. O 7º ano, portanto, será um ano de descanso. E o que deve ser feito nesse 7º ano? Ou melhor, o que não deve ser feito? Né? Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara, não cegarás. E as uvas da tua vinha, não podada, não colherás. Ano de descanso solene será para a terra.
Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento, a ti e ao teu servo, e à tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado, e aos animais que serão na tua terra, e todo o produto será por mantimento. Você vai trabalhar durante 6 anos. No 7º ano você vai trabalhar? Não. A terra não vai produzir. Ou melhor, ela vai produzir, mas você não vai fazer uso desta produção para comprar e vender. O máximo que lhe está sendo autorizado é que você pegue o produto que a terra continuou produzindo e se alimente dela, você e sua família. Ano de descanso. Conseguimos imaginar hoje uma sociedade onde você vai ter 1 ano de descanso? Onde você vai trabalhar, labutar, durante 6 anos, e no 7º ano isso não será feito? Para que a terra descanse? Princípio bíblico. Princípio esse que nem os adventistas estão seguindo. Mas é bom perguntar para eles quando eles vierem falar com você, né? Vamos seguir. Contarás, porque não é só de 6, trabalha 6, 1 para. Contarás 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7, ao 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano 50º vos será por jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu. Santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Neste ano do jubileu tornareis cada um a sua possessão. Quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou a comprares da mão do teu próximo, não oprimas o teu irmão. Segundo o número dos anos deste jubileu, comprarás de teu próximo, e segundo o número dos anos dos meses, ele venderá a ti. Sendo muitos anos, aumentarás o preço, e sendo poucos, abaixarás o preço, porque ele te vende o número das messes. Não oprimais ao vosso próximo, como cada um, porém, tema a seu Deus. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os. Assim habitareis seguros na terra. A terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. Se disserdes, que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa messe? Então, eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. No 8º ano, semeareis e comereis da colheita anterior ao ano 9. Até que venha a messe, comereis da antiga. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que a remir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a que vendeu, e a tornará a sua possessão. Mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém o ano do jubileu sairá do poder deste, e aquele tornará a sua possessão. Quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, poderá resgatá-la dentro de 1 ano, a contar da sua venda. Durante 1 ano será lícito o seu resgate. Se passando-lhe 1 ano não for resgatada, então a casa que estiver na cidade, que tem muro, ficará em perpetuidade ao que comprou pelas suas gerações, não sairá do poder dele no jubileu.
Mas as casas das aldeias que não têm muro em roda serão estimadas como os campos da terra. Para elas haverá resgate, e sairão do poder do comprador no jubileu. Mas com respeito às cidades dos levitas, as casas das cidades da sua possessão terão direito perpétuo de resgate os levitas. Se o levita não resgatar a casa que vendeu, então a casa comprada na cidade da sua possessão sairá do poder do comprador do jubileu. Porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo do arrabalde das suas cidades não se venderá, porque lhes é possessão perpétua. Se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-los-ás. Como estrangeiro e peregrino ele viverá contigo. Não receberás dele juros nem ganho. Teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com juros, nem lhe darás o teu mantimento por causa de lucro. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Deus. Também, se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, vender-se-á a ti, não o farás servo a servir como escravo. Como jornaleiro e peregrino estará contigo, até o ano de jubileu te servirá. Então sairá da tua casa ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família e a possessão de seus pais. Porque são os meus servos, que tirei da terra do Egito, não serão vendidos como escravos. Não te assenhorarás dele com tirania, teme, porém, ao teu Deus. E aí a gente vai até o final do versículo 55, mas eu acho que aqui já deu para entender uma dinâmica interessante. Não é suficiente você pensar que você vai trabalhar 6 anos e no 7º você vai deixar de trabalhar, porque você vai guardar a terra. E vem a pergunta que vocês mesmos estavam falando, mas como é que eu vou ficar sem trabalhar? O que a gente vai comer? Deus responde, o 6º ano produzirá de tal modo que você não terá sustento só para o 6º ano. Você está para o 7º e para o 8º. A tal ponto de você precisar somente do 9º ano dele. Veja que eu estou falando de um ciclo de dependência não das minhas forças, mas de Deus. Porém, o trecho maior aqui, do verso 8 ao verso 34, vai falar do ano de jubileu, que é um negócio interessante, porque você produziu, mas você se deu mal. Você não produziu a ponto de conseguir se sustentar, de pagar suas contas, e portanto você precisou empenhar a sua terra. Você precisou vendê-la. Mais ainda, dado o contexto de relação de trabalho da época, você se subjugou a ponto de você e sua família se tornarem servos de alguém, trabalhar para pagar as contas que você deve. Então, exploração do seu trabalho para pagar a sua dívida. Tudo isso existe numa relação onde você tem que pagar aquilo que você deve. Ok, entendi, mas isso não vai ser perpétuo. Sabe por quê? Porque no final de 7 ciclos de 7 anos, 49, haverá o ano de jubileu, onde haverá libertação, perdão. As posses que estavam sobre a sua família e que foram vendidas, negociadas, elas devem retornar à sua família. Se você e sua família estavam servindo alguém para pagar uma dívida, e pouco importa o valor dessa dívida, no ano de jubileu você e sua família serão libertos. Por quê? Porque nem a sua vida e nem as suas posses pertencem a você. Tudo pertence a Deus. É isso que o ano de jubileu está deixando claro. O que você tem não é seu, é de Deus. A sua vida não é sua, é de Deus. E por mais que seja justo pensar que as suas posses e a sua vida seja usada para pagar uma dívida contraída de modo honesto e justo, isso não deve se perpetuar. Isso nunca será motivo para que a vida humana seja precificada, valorizada.
você também tem que entender que aquilo que você possui está sobre as suas mãos para que você cuide, mas também não é seu. Princípio da mordomia. Deus colocou sobre as suas mãos, mas não é seu. Tudo pertence a Deus. Se tudo pertence a Deus, qualquer coisa que há então deve se submeter aos seus princípios. Ou seja, deve refletir nas relações de negócio a misericórdia que o Senhor tem. A ponto de nós olharmos para o Novo Testamento e vermos história de que um determinado servo procurou o seu senhor e ele teve sua dívida perdoada pelo seu senhor, né? Vocês vão lembrar dessa história. O Senhor foi lá e perdoou a dívida dele, porque ele implorou pela família dele, porque ele implorou, Senhor, tem misericórdia, misericórdia, e ele teve. Saindo disso, o que ele faz? Ele encontra outro servo miserável que devia para ele. E o que ele faz? Chama os guardas e manda prender aquele lá. O senhor dele fica sabendo da história e manda prender ele, escravizar a família dele. Porque ele não entendeu como que a relação nossa deve estar baseada em algo que vai além do ter e do dever. Vai além. Se para expressar os princípios de Deus, eu devo abrir mão do meu direito sobre a posse, eu vou abrir mão do meu direito sobre a posse para representar os valores da pátria a qual eu pertenço, que não é esta pátria, mas a pátria celestial. É difícil isso. Não estou falando que é fácil. Mas tanto é difícil que a gente não faria de forma natural. Por isso que Deus estabeleceu. Por isso que Deus orientou o seu povo sobre como que nós devemos nos relacionar com o dinheiro, com a posse, com os nossos bens. Mais um texto. Vamos passar, porque senão não vai dar tempo. Lucas 12, vamos voltar para Lucas 12 agora. A gente pode ficar depois até em outro momento, voltar somente para Levíticos e analisar ele com mais detalhes, mas por enquanto vamos voltar para Lucas 12. Só que agora vamos ler do verso 16 ao verso 21. Porque a nossa conversa parece uma conversa de gente rica, né? Porque eu só estou falando de posse, né? Então, como se a nossa vida se resumisse a todo mundo aqui tem dinheiro, então a gente tem que se preocupar com como que a gente gasta, como que a gente está dando importância para o dinheiro. Não é bem assim. Lucas 12, versos 16 a 21, diz o seguinte: e lhes proferiu, então depois daquela conversa, né, daquela pergunta, Senhor, fala para o meu irmão dividir a herança comigo, o que eu tenho contigo? Não sou divisor de bens. Aí pense antes, né, que o ser humano não é o bem que ele possui, o valor do homem, o homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Vem o verso 16, lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Uma vida devotada ao dinheiro pode te gerar uma frustração, e talvez nem tempo para essa frustração ser percebida. Para que você fez tudo isso? Nós trabalhamos,
E hoje também é pregado que você tem que trabalhar forte, enquanto você tem energia, fôlego, enquanto você é jovem. Trabalha e acumule. Por quê? Porque quando você tiver mais idade, aí você vai poder folgar tudo aquilo que você colheu, ou melhor, que você plantou. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que você vai fazer? Para quem vai tudo isso? Vai para os descendentes? Vai para a herança? Vai para sua família brigar e se matar pelo que você deixou? Vai para a terra consumir? Vai para quem tudo isso? Para que serve você ter uma vida desenfreada buscando lucro, buscando posse, buscando ter? Sua vida não é isso. Se nós estamos numa relação nossa com o nosso trabalho, além de uma perspectiva de sustento, de provisão, mas num olhar de acúmulo, de ficar rico, você já está dizendo onde está o teu tesouro. Lembra da história? Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu. Se você está trabalhando que nem um desgraçado, e eu vou explicar o desgraçado, né? Se você está trabalhando que nem um desgraçado, porque você precisa, você não entendeu que o Senhor é dono de tudo. Ele é quem dá o trabalho para você. Ele é quem dá as posses, ou não. Ele é quem dá o sustento. Mais do que tudo isso, é Ele que dá a sua vida e tira a qualquer momento. Portanto, o que você está fazendo com a sua vida? Você está acumulando riquezas para a pátria celestial ou para cá? O seu foco tem sido o seu Deus da Bíblia ou o seu Deus deste século? Para fechar, próximo texto, que eu acho que é para fechar, Mateus capítulo 6, vamos voltar para Mateus capítulo 6, verso 24 a 34. Mateus capítulo 6, verso 24 a 34. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Deus não fala de outra coisa nesse patamar de comparação. Ou você serve a Deus, ou você serve às riquezas. Portanto, ele está falando que essa riqueza é mamon, é divindade, a qual o nosso coração pode se subjugar, se escravizar, se submeter. E você passa a servir ao dinheiro e você abre mão de Deus e dos valores de Deus. Por isso vos digo, e agora vem uma outra lógica, tá? Que vai além das posses. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça,
e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Fecho com as palavras de Jesus para mostrar que pouco importa se nós temos muito ou temos pouco. Quando o nosso coração está voltado para as posses, veja que o ter muito vai te tornar escravo dela. Pode te tornar escravo dela, como você entende a disposição do seu coração. Se essa for o seu tesouro, ali estará o seu coração. Mas se nós não temos posses, valores, recursos, dinheiro, nós podemos ainda negar Deus, negar a divindade de Deus, por colocar em xeque, por colocar em dúvida a capacidade, o poder de Deus de cuidar da nossa vida. Sabe como é que a gente faz isso? Sendo ansioso. Se você hoje, agora, está pensando no amanhã e em o que você pode fazer para mudar o amanhã, Jesus está falando que você não tem poder para isso. O que você pode acrescentar? Um palmo de distância, um côvado. Estica o braço. Você pode acrescentar isso daqui de tempo na sua vida? Ó, tá aqui. Você pode acrescentar isso aqui na sua vida? Você tem poder para isso? Não. Então por que você quer ter poder sobre amanhã? Sobre o que vai acontecer ou não amanhã? Não está nas suas mãos. Mais do que isso, por que você está ansioso, preocupado com o que você vai comer? Afinal de contas é uma preocupação legítima. Se eu não comer, eu não sobrevivo. Mas por que você está ansioso, a ponto de não dormir, a ponto de se desgastar emocionalmente, a ponto de abrir mão de outras coisas que estão acontecendo aos seus olhos nesse dia, para se preocupar com o que amanhã? Por que você está preocupado com o que você vai vestir? Deus sabe que você precisa comer. Deus sabe que você precisa vestir. Deus sabe o que você precisa para sobreviver. Portanto, esse não deve ser o seu foco. Lembra que eu falei do desgraçado? Aquele eu estou explicando desgraçado. Desgraçado, sem a graça. Quem se preocupa com essas coisas? Quem que legitimamente deve ter ansiedade pela vida, pelo amanhã, pelo futuro? O desgraçado, o sem a graça de Deus, aquele que não é filho de Deus, aquele que não foi alcançado pelo poder de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque esse está à sorte, à mercê do mundo. Não tem ninguém que zele por ele, não tem ninguém que cuide dele. Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida de cada um de nós, porque Ele sabe das nossas necessidades. Portanto, a nossa preocupação não deve ser o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir. O Senhor sabe disso e Ele vai prover para que você não morra de fome, nem de sede e nem de frio. Ele sabe o que você precisa. Ele é o Senhor da sua vida. Mas eu não tenho. Tá, se você não tem, entenda que Deus está à frente de você. Veja como a nossa relação com Deus às vezes é: eu não tenho, e por eu não ter, eu abro mão de Deus. Eu abro mão dos valores de Deus. Eu abro mão de quem é Deus. E começo a seguir outros valores. Guiar a minha vida por outros princípios que não são de Deus. Parece que eu acabei de fazer uma aula onde
o dinheiro se torna diabólico. Não é isso. Porque quem dá e quem tira dinheiro é Deus. Portanto, se nós, pelo justo trabalho que Deus nos deu, conseguimos trabalhar dia após dia pela saúde que Deus nos deu, conseguimos acumular recursos de modo lícito, justo, sem oprimir o outro. E aí você vai lá para Levíticos e você vai ver como que a relação de compra e venda deve ser proporcional ao ano do jubileu da libertação, que você não deve oprimir o seu próximo, cobrando juros excessivos. Ele está passando fome, você vai lá e empresta dinheiro, cobrando os juros dele. Vai lá para Levítico e lê com calma. Aí você vai entender, se de forma justa, diante de Deus, você trabalhou e Ele permitiu que você acumulasse bens, pense para que serve esse bem. Pense, tá? Porque em Efésios, acho que não tem mais texto ali, acho que acabou, mas eu vou ler o texto de Efésios no seu capítulo 4, e assim eu encerro de fato agora, né? Efésios, ou melhor, Filipenses capítulo 4, verso 12. Filipenses 4, 12. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando nós entendemos que a nossa vida não se baseia nas nossas posses, nos nossos bens, pouco importa se estamos num período de pouco ou de abundância. Eu sei viver contente em Deus. Eu sei que a escassez é um período onde Deus está direcionando o meu coração para depender dEle. E não porque eu tenha motivado isso, mas porque é um momento que Deus separou para mim. Se eu estou num momento de abundância, é porque Deus me concedeu esta graça, mas com um propósito, não desbanjar para os nossos prazeres e deleites, porque existe uma finalidade. Afinal, eu sou o mordomo, não sou o possuidor final disso. Eu estou apenas cuidando e zelando para que todas as posses que eu tenho, além de me dar um conforto em vida, possa ser usada de acordo com os princípios e valores do Senhor. Olhe para si. Eu não sou juiz para falar do seu coração e de como você está se relacionando com os seus bens materiais. E nem quero isso. Graças a Deus não preciso disso. Né? Mas você, diante de Deus, precisa fazer essa reflexão. Eu preciso, a cada instante, para ver se os valores de Deus estão de fato guiando a minha vida, ou eu estou cedendo aos valores de uma sociedade de consumo, onde o bem e o ter se sobrepõem ao ser. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Vamos orar então? Pai bendito, nós te agradecemos, te bendizemos e te louvamos pela tua palavra. Que o Senhor possa confrontar o nosso coração, que o Senhor possa confrontar o nosso desejo, que o Senhor possa confrontar, ó Pai, a nossa vida, e que possamos sempre, ó Senhor Deus, refletir sobre aquilo que estamos dando valor, como nós estamos nos relacionando com o consumo, com a riqueza ou com a falta dela, ó Pai. Que possamos entender que é o Senhor quem está à frente, é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem provê em nossas vidas, é o Senhor que tem controle de tudo e que o Senhor sabe das nossas necessidades. Que possamos, Senhor Deus, trabalhar de modo digno, que possamos, ó Senhor Deus, olhar para
para a fonte desses recursos, ó Pai, possamos olhar para aquilo que recebemos como paga do nosso trabalho, como bênção do Senhor, e tudo aquilo, ó Pai, que vai além das nossas necessidades, possamos entender o propósito dela em nossas vidas e na vida das pessoas, da Tua igreja, para a propagação do Teu reino. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos, te agradecemos e suplicamos pela orientação do Senhor. Amém.